Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em você e com toda a sua família. Venho compartilhar algo do meu coração para o seu coração, que talvez você já vai conseguir captar aí. Mas antes, eu quero refletir com você a nossa existência aqui no mundo. Onde estão os nossos valores, as nossas condutas, o nosso modo de ser ou a nossa maneira de ser? Como hoje temos enfrentado a nós mesmos para mantermos certos valores em uma sociedade onde é pregado valores que são contraditórios ao que temos aprendido e colocado em prática? É um grande desafio. Porém, eu convido também você para irmos mais além. No livro de Tiago, carta de Tiago, o capítulo 3, e vamos ler o versículo 8, que diz o seguinte para nós, neste dia tão especial. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Quando paramos para pensar sobre peçonha, o que é que vem à nossa mente? Pensamos sobre serpentes venenosas, tem pessoas que têm pavor à serpente. Peçonha mortal. Há insetos, há animais peçonhentos que liberam veneno. E a serpente, ela libera o veneno através das suas presas. Quando ela se apossa e domina o seu opositor. Então, na cadeia alimentar, ela é considerada uma predadora, uma hábil caçadora silenciosa, mas que sempre dá botada. E na maioria das vezes ela não erra. Ela vai certa e dá aquela botada, impossibilitando o seu opositor de respirar, matando, sufocado, quebrando ossos e liberando o seu veneno através das presas, até ter dominado totalmente. E vai se alimentar. E depois ela vai descansar para ver todo um processo ali digestivo daquela farta refeição. Mas em um mundo de predadores, como sobreviver? Como dar continuidade à espécie quando em uma cadeia alimentar há sempre predadores? Mas eu quero trazer este pensamento para o lado espiritual, como está aqui no livro de Tiago, ou carta escrita pelo apóstolo, deixado para nós. E é interessante quando a gente percebe isso aqui, porque a peçonha, ela é mortal. O escorpião também, ele libera uma quantidade de veneno e pessoas podem até morrer, principalmente se elas forem alérgicas. Mas existem muitas situações que as pessoas elas conseguem sobreviver, apesar da dor que é muito forte, elas conseguem sobreviver por meios de tratamentos específicos. Mas existe algo que é nessa condição, como eu falei, em relação à serpente. E podemos colocar aqui a maledicência. A maledicência em si, ela não tem poder nenhum. E neste versículo que acabamos de ler,
podemos acrescentar uma palavra que você é bem provável que conhece o conceito: a maledicência, ou profissional, o maldizente. Que profissão é esta? De disseminar o mal. Fala mal das pessoas. Denegrir o bom nome das pessoas através de injúria, difamação, caluniando, zombando e achando engraçado ver o outro passar pelaquela situação que pode estar o quê? Causando dores, causando perda, desespero, perde o sono e pode também ter um adoecimento mental. Pode? Claro que pode, porque as portas para adoecimento mental, a principal porta é uma chamada ansiedade. A ansiedade, quando ela não está em níveis saudáveis, existe nível saudável? Existe, sim. Tem até outros vídeos que eu falo sobre isto. Você pode procurar aí no canal. Então, quando ela é patológica, ela também tem uma origem. E a origem também pode ser a maledicência. O profissional maldizente, ele faz tudo isto. E hoje, esta categoria aí de trabalhadores é mais eficiente, porque hoje são usadas as redes sociais, as famosas. No Salmo 1 fala sobre a roda dos escarnecedores, que é bem cabível mesmo para esse tipo de categoria. Porém, com a tecnologia e a capacidade de mover o dedo, de digitar palavras que antes de você terminar de digitar, ela já está formada ali. Essa é a verdade. Por quê? Porque as pessoas estão regredindo em relação a desenvolver conhecimento. Que coisa, não é? Pois isso é uma realidade. Tá? Então, o que acontece? O maldizente, ele tem essas ferramentas com exclusividade para disseminar o mal contra a vida de outras pessoas, destruindo relacionamentos das pessoas, denegrindo o bom nome, expondo as pessoas ao ridículo e achando engraçado o dano que está causando. Há pessoas também desavisadas que sentam à mesa onde Deus condena, porque a palavra diz, 1 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 11, diz no finalzinho do versículo que não devemos sentar, não se deve nem sentar para comer junto. É tão condenável que não é nem para sentar para comer junto. Sentar ali para quê? Para comer. Tá? Então, isso é muito sério, porque quando a gente observa a palavra, ela é muito clara. Com o tal nem ainda comais. Está aqui escrito, 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 11. Lá no finalzinho está escrito essa frase do versículo. Então, quando a gente imagina os perigos que nos rodeiam, eles são sutis. Eles não fazem barulho, são silenciosos. E quando pensa que não, a botada vem com veneno mortal, sendo destiladas em experientes presas, que dá o bote, na maioria das vezes, certeiro. E vai fazer com que sufoque, seja todo quebrado para ser engolido e virar alimento. Então, da mesma maneira que a serpente, ela tem essa natureza, esse tipo de mal também tem. Porque devemos utilizar as ferramentas que temos para falar
bem das pessoas. Se não tiver nada para falar, fica calado. Vai orar, vai louvar. Aproveitar o tempo com coisas que nos levam a outros níveis, seja de maturidade, seja de algo novo que você aprendeu, seja de algo que venha somar para trazer para você bem-estar e saúde mental. Porque Deus, ele quer isso para você e ele até deu. Mas quantas pessoas estão abrindo mão de coisas importantes e estão vivendo uma vida precária, medíocre e perdendo o tempo da sua própria existência, sentando, comendo, compartilhando, ouvindo um monte de coisas que só leva a abismo e mais abismo. Então, que possamos refletir sobre os lugares que frequentamos, os grupos onde estamos se inserindo, ambientes sociais onde nos cabe a reciprocidade, onde nos cabe uma interação produtiva, onde o grupo se fortaleça, porque onde há pessoas, há este mal, mas onde há pessoas também pode ter você como o diferencial. Então, que possamos ser sempre a pessoa que faz a diferença nos ambientes, transformando o ambiente, porque quando podemos evitar determinados ambientes e determinadas pessoas, é muito bom, mas nem sempre isto é possível. Então, quando não é possível e eu estou naquele ambiente, o que é que eu faço? Muda a fala, muda a rota, muda a direção. Muda a direção. Não se permita a prestar os seus ouvidos para pessoas que só vão contaminar a mente e o seu coração. O seu coração é um coração bonito, é um coração que Deus se agrada. Então, não deixe que contamine o seu coração, não deixe que contamine o seu ouvido, porque este mal, ele não fica ali. Ele é como veneno, que vai se espalhando pelo corpo até dominar totalmente a presa. Então, cuidado com esses tipos de predadores. O maldizente, ele é um predador, onde ele contamina as pessoas que interagem também com ele, porque são sentadas à mesa com escarnecedores, estão sentadas à mesa compartilhando conteúdos que não agradam ao Senhor. Por quê? Porque está falando mal de instituições, está falando mal de pastores, está falando mal de membros, está falando mal do trabalho, fala mal do patrão, fala mal do vizinho, fala mal da vizinha, fala mal do cachorro, fala mal do gato, fala mal de tudo. Então, não queira estar junto com esse tipo de pessoa. Tome decisões assertivas. Ah, mas é meu amigo, é a minha amiga onde eu conto tudo. Está perdido. Não conte mais. Não conte mais. Porque muitas vezes nós é quem geramos armas e entregamos as armas todas afiadas ao nosso inimigo para nos ferir. Então, entendemos que a nossa língua ela é perigosa. Tiago nos adverte sobre a língua, porque nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Então, se não pode refrear, fica calado, fecha a boca. Vai treinando isto. Por quê? Porque a palavra, ela nos orienta em tudo. Tem pessoas que elas são tão desenfreadas e elas saem desenfreando todo mundo. É como um carro desgovernado que vai tomando toda a avenida e faz com que outros carros, outros veículos e pessoas que estiverem também ali naquele tráfego, elas ficam desesperadas. Então, é desenfreado e sai desenfreando as pessoas e outros veículos, outros condutores. Já parou para pensar? Que língua terrível. Mas a palavra também diz que da mesma boca sai palavras de bênçãos e palavras de maldição. Se sai palavras de bênçãos e de maldição, podemos parar e pensar nesse trecho como uma escolha. Que podemos também escolher as palavras que podem sair da nossa boca, da nossa língua.
do nosso coração, da nossa mente. Então, até para o maldizente há jeito, se ele quiser, porque condutas, comportamentos, valores, respeito, ações, atitudes podem nos levar a níveis excelentes como pessoa, como cidadão. E essas pessoas, elas podem perder também muito, porque podem perder a oportunidade de ter verdadeiras amizades, de aprenderem condutas decentes, porque elas vão vestindo uma roupa onde está lá sinalizado: não queira amizade, não se aproxime. Fulano não é uma pessoa para se ter amizade. Por quê? Porque ele é um maldizente. Ela é uma maldizente. Ela fala mal de Deus e do mundo. Há pessoas que usam muito essa fala. Tem pessoas que falam mal de Deus e do mundo. Pronto, é um maldizente. Tá? E imagina um coração, porque se proferimos palavras que saem do nosso coração, qual é o tipo de coração de um maldizente? Então, que possamos pedir muito a Deus misericórdia, medir as nossas palavras, treinar para que não venhamos a ter precipitação no que falar, até mesmo a maneira de pensar, porque a percepção que criamos sobre as coisas, elas também podem ser uma impressão errada. E podemos falhar nisto. Então, que possamos ter cuidado, que possamos aprender com a palavra e colocar em prática a palavra, porque a palavra também, ela é mudança de comportamento. Ela vai trazer para nós um modelo de uma conduta onde, mesmo que venhamos a ser vítima de maldizente, mas que possamos ter na nossa mente a nossa boa conduta e as nossas boas maneiras no tratar com as pessoas, porque a fumaça por si mesma ela dissipa, ela vai sendo dissipada. E você é defendido às vezes até por pessoas que não fazem parte do teu ciclo de amizade. A dizer assim, não, fulano fala mal de todo mundo, falou mal até de fulano de tal é uma pessoa decente, é uma pessoa boa. Aí você percebe que tem coisas que ali mesmo elas se desmancham, elas não se sustentam, porque vem recheada de mentira, vem recheada de maldade. Mas quando compactuamos com esse tipo de pessoas, também somos enquadrados no mesmo modelo de interação social, de ambiente social, de grupo social. Então, se tem amizade com esse tipo de pessoas, pare e pense sobre o tipo de amizade e o conceito que você está definindo como amizade. Há pessoas que têm uma necessidade de falar muito sobre a sua vida para outras pessoas. Então, para e pensa, mas eu não consigo me conter, eu tenho que falar. Então você fecha a porta do teu quarto e conta a Deus 5, 6, 7 vezes. Mas é repetição. Sim, é melhor você repetir conversando com ele do que você compartilhar com uma pessoa que pode trazer um dano para a sua vida, até mesmo irreversível. Tá? Porque todo nível de maledicência, ela tem um nível de perversidade. Porque pessoas que falam mal de outras, elas estão conscientes do que estão falando. E se tiver plateia, isso vai ser propagado em uma intensidade muito maior. Então, que o Senhor Jesus esteja conosco e que possamos tomar decisões sobre o que queremos falar e o que não queremos falar, o que queremos compartilhar e o que não queremos compartilhar. Que isso seja um treinamento em relação à mudança de comportamento, à mudança de olhar, à mudança de ouvir, de entender e nunca ter pressa para se precipitar, para tomar nenhuma decisão, mas sempre fazer as coisas na decência e na ordem e pedir sempre ao Senhor discernimento para qualquer ato que você for ter que tomar uma decisão. Então, eu quero orar com você e por você, porque aqui tem mais uma intercessora. Senhor Jesus, livrai-nos de todo o mal, Senhor. Livrai-nos do perigo da maledicência.
Senhor Jesus, que possamos propagar a tua palavra, Senhor, que possamos, sim, Senhor, vestir e ser sinalizado como servos, como servas de boas condutas, de boas maneiras e de bons comportamentos, Senhor. E as pessoas que estão aqui, Senhor, que ainda não são cristãs, cubra elas com teu sangue também, se assim elas quiserem a tua proteção e quiserem abrir o coração também para ti, Senhor, que elas possam abrir e serem transformadas pelo poder que há o teu sangue, pelo poder que há da redenção, a salvação, que o Senhor morreu de braços abertos pela humanidade. Que assim ela abra o coração para ti também. Pai querido, cubra os lares, Senhor. Onde tiver um maldizente, Senhor, que esta oração chegue e transforme esta vida, Senhor, se assim também ela quiser. Mas também se ela não quiser, Senhor, Pai querido, que ela colha o que está plantando, Pai. Está ferindo pessoas, está destruindo vidas. E a vida, ela é para frutificar e não ser destruída, Pai. Pessoas que neste momento estão chorando por causa de perdas irreparáveis, por causa de alguém que proferiu palavras de mentira e se sustentou querendo provar uma mentira. Porque, Pai, o mundo que vivemos hoje, a mentira ela se torna uma verdade absoluta. Então, cubra o teu povo, Senhor, com o teu sangue. E onde tiver um maldizente, Senhor, Pai, eu te peço, livra, Senhor, as pessoas desse tipo de gente. E que esse tipo de pessoas, Pai, elas possam sim ceder e aceitar a ti novamente, levantando os dois braços e confessando que só o Senhor é o Senhor de sua vida. E que gere mudanças, Senhor, nestas vidas, nesta língua perversa, neste coração mau, nesta mente do mal, nestes olhos maus, nestes ouvidos maus, Senhor, que vai disseminando e vai contaminando outras pessoas, agregando grupos e mais grupos, Senhor, para fazer o mal contra as pessoas. Senhor Jesus, que seja assim falado e bendito, Senhor, o teu nome, o nome das pessoas, tudo que o Senhor criou, seja a natureza, sejam os animais, sejam pessoas, Senhor, a obra-prima da criação. Pai querido, eu te peço sobre cada vida, Senhor, onde tiver realidade de pessoas que estão enfrentando estes males, os danos causados por estes males, Senhor. Revista, Senhor, faça com que a verdade venha, Senhor, à tona, dê livramento, Senhor, restaure, Senhor, lugares que foram perdidos, coisas que foram perdidas, amizades que foram perdidas, relacionamentos que foram destruídos, famílias que foram separadas, Senhor, por causa de palavra de maledicência, porque alguém disseminou, semeou a maldade. Pai querido, que seja restaurado, Pai, porque o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que dá vida, nova vida, Pai. E assim eu te peço, em nome de Jesus, para cada pessoa, Senhor, que foi vítima deste mal e foi gerado dano, Senhor, que seja restaurada essas vidas para a tua glória, Senhor. Pai querido, que possamos seguir em frente, Senhor, te servindo, e pessoas que estão também aceitando esse tipo de gente na sua vida, no seu convívio, que seja balançado, um despertar, para que possam acordar, Senhor, e fugir deste mal, porque aí não é a aparência do mal, é o mal concretizado, realizado, Senhor, e vivo e ativo. Pai querido, nos cubra com teu sangue, Senhor, a nossa mente e a nossa percepção que fazemos em relação às nossas impressões, Senhor. Livrai-nos de todo o mal e da aparência do mal, Senhor. E que possamos, sim, interagir, estar em grupos sociais, em ambientes sociais, onde o Senhor possa também estar conosco, trazendo a sua bênção, estando conosco, Senhor, para que assim sejamos blindados pelo teu sangue e este mal, ele não venha de maneira sutil para nos atingir. Que o Senhor nos cubra com seu sangue e que livre, Senhor, não só hoje, mas sempre, vidas que estão indo de encontro a essa maldade, a níveis de fragilidade, a níveis de falta de discernimento, de espiritualidade, que elas sejam impactadas pelo teu poder, Senhor, que haja espaço nesses corações para que haja, assim, a mudança plena
que só o Senhor é quem pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada por tudo, por este momento, por estar aqui, trazendo um pouco do meu tempo, compartilhando com pessoas muito especiais. Aqui é um espaço onde eu quero sempre estar compartilhando algo que seja transformador para as nossas vidas. Sempre de um alerta, sempre de algo que nos leve a ambientes de mais leveza, de um bem-estar, de uma qualidade de vida espiritual que seja um diferencial para mim, para você, para nós. E quero compartilhar do meu coração para o seu coração esta pérola maravilhosa, Os Três Viajantes do Tempo, esta obra que vai trazer mudanças para a sua vida, para a sua realidade. E lembre-se, não escolha Barrabás, é Jesus. É Jesus. É a senha do céu, é a senha, porque ele é a porta. Ele lhe dá a chave. E ele é quem cuida de você e que pode te proteger de todo o mal. Então faça as escolhas certas e viva melhor. E aqui eu encerro neste momento, lembrando você, reflita sobre este conteúdo e compartilhe este vídeo com as pessoas, não com o intuito de trazer a mensagem como se fosse um insulto, mas trazer a mensagem na proposta de pararmos e refletirmos, porque em algum lugar estamos. Podemos ser um maldizente, podemos ser alguém que está próximo do maldizente, como um ouvinte, que também não é um lugar bom, e podemos também estar no lugar de pessoas que estão contribuindo através do que a gente mesmo fala, compartilha, e às vezes até segredos que a gente fala para alguém e alguém vai falar para outro, fala para outro, fala para outro, fala para outro. E aí também é uma ação também do maldizente. E podemos também estar no lugar de pessoas que já foram vítimas também do maldizente. Então lembre-se, independente do lugar, a solução é Jesus Cristo. Mas para quem é o maldizente, decida e escolha também Jesus. Não escolha Barrabás nem a maledicência. Escolha Jesus. Ele vai entrar na tua vida e vai transformar, começando pela língua, pela mente, pelo coração, porque ele faz nova todas as coisas e você pode também se tornar uma nova criatura em Cristo. Ah, mas eu já sou crente, mas você não é convertido. Não é só ser crente, tem que ser crente convertido e gerando sempre mudanças melhores para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu compartilho aqui com você dentro desta proposta para cada vez mais sermos cristãos melhores para a glória do Senhor. Um abraço para você e reflita sobre tudo o que a gente conversou aqui.